Olá, tudo bem, pessoal? Bem-vindo a mais um podcast Condomínio em Dia. Hoje a gente tem aqui uma parceria super interessante com as meninas do Síndicas do Ceará. E hoje a gente vai ter um quadro diferente. A gente vai tratar de casos de condomínio e temos casos inusitados. São situações que geralmente a gente não vê em sala de aula, mas que muitos síndicos passam por situações constrangedoras, algumas vezes, e não tem onde perguntar o que fazer. Então a gente traz essas circunstâncias, traz esses exemplos e conta um pouco dessas histórias para a gente dar um pouco de risada e aprender um pouco com as situações. Então, para começar, eu tenho aqui a Altina comigo. Aliás, nessa nossa parceria com as Síndicas do Ceará, eu tenho presente hoje a Altina, a Diva e a Lúcia Duarte, né? Todas três com situações inusitadas. E como eu já falando aqui, a Altina está com um caso muito interessante, porque de repente o condomínio dela começou a ter uma frequência muito alta por causa de alguns moradores, e aquilo ali causou um constrangimento muito grande, porque de repente parece que moradores do condomínio estavam fazendo do ambiente um ambiente mais despojado, um ambiente mais intimista, e isso foi uma situação até muito engraçada. Então, Altina, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa situação aí no teu condomínio e como é que você lidou com a situação, né? E a gente vai conversando no meio do caminho. Conta aí pra nós. Com certeza. Boa tarde a todos. Foi uma situação que começou com um movimento muito forte dentro do condomínio, principalmente as madrugadas, né? A partir das 22 horas, se estendia pela madrugada toda, entrada e saída de frequentadores de um determinado apartamento. Então o porteiro começou a me relatar que aquilo ali era constante, não era uma coisa esporádica. E eu fui atrás de verificar, era uma unidade locada, fui procurar a proprietária, ela não era daqui, era do sul, e eu fui ver como é que eram as condições desse contrato. Era locado para umas moças, umas meninas, né, umas jovens, um grupo de 4, 5 meninas, e elas recebiam os amigos no apartamento, né? Amigos íntimos, né? Festinhas, né? Música, bebida, e até 3 horas, 4, 5 horas. Isso, fim de semana era mais intenso ainda. O movimento aumentava bastante. Uma casa de show. Então eu comecei a receber reclamações dos moradores do andar de baixo. E, resumindo, o prédio todo me cobrou uma posição como é que seria resolvido aquilo, porque o condomínio era residencial, tinha crianças e tal e tal. Depois eles desciam, ia pro deck, queria estender pro restante do condomínio. Não se contentar ficar dentro da unidade, né? Então, eu fui procurar saber o que era, e realmente eram os amigos que as meninas recebiam, né? Então, assim, colocando aqui em pratos mais limpos e transparentes, então as garotas pareciam ser garotas de programa, e elas estavam organizando para que clientes viessem para o apartamento, e aquilo ali virou uma casa de massagem, uma casa de atividades paranormais, se a gente pode dizer assim. Mas aí você, quando descobriu isso, qual foi a tua atitude? O que foi que você fez aí com eles? Então eu chamei as meninas para quis conversar, conhecer, saber o que estava acontecendo. Elas realmente relataram que eram os clientes que elas estavam recebendo. Eu disse que não podia no condomínio, aquela situação, né, estava sendo cobrado. E elas disseram que ia ficar do mesmo jeito, porque já tinha sido locado, elas não iam parar de manter, né? Então, falei com a proprietária, tive que aplicar uma multa, porque já estava extrapolando demais, cenas que a gente via dentro dos elevadores, coisas que... Tudo pega em câmera? Tudo. Nós tínhamos as imagens, eu só cedi para ela, como ela é proprietária, ela tinha que saber do que estava acontecendo, né? E que acabou, depois de um certo tempo, eu passei mais de um tempo, depois eu sofri ameaças por elas mesmas, né? Nossa! Então eu trabalhei durante um tempo dentro da administração como segurança na porta, porque elas me ameaçaram de agressão, de represálias, caso eu tentasse impedir o acesso aos clientes, né? Curiosidade, segurança que você contratou pessoa física ou foi através do condomínio que você... Foi o próprio condomínio, a empresa que era prestadora, ela disponibilizou um segurança porque ela viu das consequências que poderiam acontecer comigo, a minha integridade. Eu precisava trabalhar, eu não ia deixar de ir ao condomínio porque eu estava sob essa ameaça. Então, foi mais ou menos mais de um mês nessa situação, até que a proprietária resolveu
rescindiu o contrato, né? Atendeu o meu pedido, que eu pedi era que rescindisse, que elas tinham que sair, não dava certo essa situação, e que elas acabaram saindo realmente deixando a unidade, mas ainda dizendo que as coisas não iriam ficar assim, porque eu era a causadora delas perderem os clientes, de acabar com tudo que elas estavam fazendo lá, né? Teve alguém que ficou triste no condomínio, os rapazes, né, os senhores que moravam ali ficaram chateados porque perderam a diversão? Não, né? Não. Então Não houve esse tipo de situação. Altina, e o que é que você fez na época que de repente hoje, com outra cabeça, né, também bem mais preparado, o que é que você faria diferente? Você faria alguma coisa diferente? Não, porque eu acho assim, eu procurei administrativamente não chamar a polícia, não fazer escândalo, pedir um pouco de compreensão dos moradores que a gente estava tentando resolver, para não causar um problema maior. Ainda maior, né? Para não ter uma repercussão, porque isso prejudica na imagem do condomínio, que aquele condomínio ali é um condomínio de prostituição, seja lá do que for. As né? famílias, né? As famílias, né? Crianças, idosos. Então a gente tinha todo um perfil já de um condomínio. Familiar, né? Familiar e muito tranquilo. Então, nós perdemos a paz no condomínio exatamente depois que elas chegaram. Então eu procurei resolver assim da melhor maneira possível, sem escândalo, sem polícia, queriam chamar a polícia e tal. Eu digo, gente, olha, não vamos fazer isso porque isso vai prejudicar muito o condomínio, né? O perfil daqui tá um condomínio conhecido. E graças a Deus deu tudo certo. Até mesmo de repente, porque outras pessoas podem ter ideias, né? Copiar o que foi feito e fazer alguma coisa semelhante, porque, tipo... Mas então, uma situação bem inusitada, realmente, a gente pensar que dentro do condomínio da gente vai ter um grupo de pessoas que vai tirar proveito para muito mais além do que a moradia, e fica realmente muito difícil, né? Então, esse é um caso realmente, né, novo, acho que raramente a gente ouve falar de uma situação como essa, apesar de que, né, situações que têm a ver com atividades sexuais e alguma pornografia, alguma coisa assim, já se ouviu em condomínio algumas vezes, mas é sempre muito delicado a gente trabalhar com isso. Então, realmente, obrigado, Altina, por compartilhar com a gente essa história. Eu acho que é muito importante a gente também estar um pouco atinado. Se vocês aí que estão ouvindo tiverem alguma pergunta que vocês quiserem fazer para a Altina, escreve aqui nos comentários, porque ela vai responder, a gente vai ajudar, porque realmente são situações assim engraçadas por um lado, mas também muito preocupantes por outro, porque a conduta ali do condomínio, você manter a moral, manter as pessoas concentradas ali, num bem-estar familiar, etc., não é fácil. Ainda mais porque o condomínio é um ambiente de muita intriga, muita confusão por conta das contas, então isso às vezes é uma brecha para uma abertura para um caminho que a gente não quer seguir. Mas muito bom, obrigado, Altina, mais uma vez. Eu queria falar que esse conteúdo também é um oferecimento da Sólida, serviços do Grupo Advanced, da Fator Contabilidade, da Barros e Silvas Assessoria Contábil, da Mava Engenharia e também das Síndicas do Ceará. Então, continue com a gente que tem mais informação por aí. E a gente está de volta com mais um episódio do Condomínio em Dia. Esse quadro que é inusitado, que a gente vai falar dos casos de condomínio. E, mais uma vez, temos aqui mais uma história muito interessante. Só que agora é briga. Agora a gente gosta de confusão, vamos ver o pessoal se pegando no condomínio. Mas o mais interessante é que quem estava resolvendo a situação é a Lúcia Duarte, gigante, uma síndica que bota moral em tudo que é lugar que ela vai. Então, para ela lidar com essa situação, ela vai contar com a gente como é que foi esse episódio que aconteceu no condomínio dela. E ela vai contar como foi que ela resolveu e, de repente, o que ela faria diferente. Lúcia, conta aí pra gente um pouquinho desse teu episódio. Pois é, gente. Coisa que eu detesto, confusão, né? Mas, no condomínio onde eu moro, aconteceu. Desde que eu assumi condomínios, passei a ser síndica, nunca passei por situação parecida, né? E lá tem um casal que já participou da gestão anterior, síndica, prestador de serviço, que até hoje inferniza os moradores. Essa é a palavra, né? E é a única unidade que realmente me dá trabalho, propriamente dito, trabalho, né? Nesse quesito de relações. E um dia eu estava fora de casa
quando recebi uma mensagem de uma moradora me pedindo autorização, porque estava fazendo um serviço na sua casa, uma pintura, pedindo para tirar umas poltronas e deixar pela manhã, pelo período da manhã, no hall, no cantinho. E como era? A última unidade não atrapalhava ninguém, a circulação de ninguém, eu autorizei. Né? E eu fico super feliz quando uma situação assim foge da normalidade, que o morador me procura pedindo autorização, né? Eu fico super feliz, né? É um sinal de respeito, total, né? De que quer manter... De conformidade, né? De querer... Exatamente, isso. Então, eu autorizei. E aí, logo depois, quando eu olhei meu celular, tava lá inúmeras ligações da moradora problemática que mora vizinho, né? A esse apartamento. E eu, eita, o que está acontecendo no condomínio? Jamais pensei que tivesse acontecendo alguma situação crítica, né? Mas eu pensei, uma reclamação, não atendi. Até que, quando começaram moradores me ligar, eu digo, o prédio está pegando fogo, deixa eu atender. E aí, atendi e foi relato de agressão. Porque o casal problema foi reclamar do móvel que estava no hall, e os moradores já cansados de participarem de assembleias e este casal, né, ser participante assim sempre de forma, né, grosseira nas assembleias, sempre Sim. buscando prejudicar a gestão, sempre criando confusões, né, nas assembleias. Então eles relataram justamente isso. Vocês são muito problemáticos e tal, e eles não gostaram. Então esse casal, junto com o filho, foi até a casa, que o apartamento vizinho, que estava em reforma, a porta aberta e tal, adentraram o apartamento. Invadiram, né? Invadiram. E começaram a bater no casal. Não. O pintor ficou sem atitude, claro, porque o cara altão, o filho também e a moradora. Então, inclusive a mulher foi agredida no rosto, ficou com o rosto bem machucado. E chamaram a polícia, os moradores, né? Até a minha chegada. Quando eu cheguei, a polícia não estava mais. Chamaram a polícia, só que não levaram o casal para a delegacia, porque o dono do apartamento, o proprietário, inclusive, é policial. Exatamente. Então, teve o acordinho, né? Porque era um motivo, todos dois foram agredidos fisicamente. E como a senhora começou a filmar, a dona do apartamento, foi tomado o celular dela e levado para o outro apartamento e quebrado, tá? E aí a minha chegada, eu fui fazer, primeiramente, atender a senhora agredida, fui acompanhá-la no IML, aí fomos até a delegacia da mulher, e aí, para nossa surpresa, nós não fomos atendidos na delegacia da mulher, porque lá só são atendidos casos quando a agressão vem por parte de um familiar, de um casal, exatamente. Tem alguma relação ali. Isso, aí tivemos que ir para uma outra delegacia mais próxima, né, da nossa residência, né, até que fomos atendidos. Então foi um dia, né, fora de casa para resolver IML, uma delegacia, outra delegacia, tal. E aí vieram as cobranças dos moradores, que a síndica tinha que tomar uma atitude diante daquela situação, porque não podia continuar, né? Mas, para minha surpresa, porque eu acho que a ação do síndico ficaria muito mais robusta se os moradores também dessem as mãos aos síndicos e assinassem um termo ali de que realmente estavam muito constrangidos e chateados e indignados com a situação ocorrida. Pronto, foi isso que eu propus. Mas poucos moradores aceitaram. Mas eu, como síndica, eu estava muito revoltada com a situação, né? E realmente continuavam me cobrando uma posição, uma atitude. E, ao mesmo tempo, eu com medo. Medo da minha segurança pessoal, medo da segurança da minha família, porque estava se tratando de um policial, de um cara armado, dentro do condomínio. Mas respirei fundo e aí fui conversar com o jurídico, porque infelizmente é um condomínio que não tem assessoria jurídica até hoje, mas eu hoje faço assim, precisa de alguma coisa que eu vejo que eu preciso de um jurídico, vou lá, peço ajuda, né? E assim fiz.
procurei um jurídico da minha confiança e nós decidimos fazer uma notificação extrajudicial. Tá? Até para documentar o ocorrido, né? O ocorrido, para que se viesse a acontecer alguma outra coisa futura. Isso você já tinha feito BO também, né? Sim, já tinha feito BO. Já configurar, né, Uma lesão, né? um condômino antissocial. Sim. Né? Mas foi bem difícil. E aí eu também fui me ajudaram e me indicaram que eu fosse na corregedoria. Sim. Para poder, dos policiais, né? A questão né? do policial. Fui na corregedoria, foi aberto um processo, pessoas foram chamadas, mas no dia do síndico ser chamado, não deu certo, eles cancelaram. Aí remarcaram. Até hoje, a síndica ainda não foi ouvida lá no batalhão em que ele era lotado. Mas assim, eu vi que realmente alguma coisa aconteceu, teve alguma movimentação por conta das autoridades, porque alguma movimentação na portaria sugere que houve uma recolhida da arma desse policial por um determinado tempo, né? E esses moradores realmente eles ficaram quietinhos por um tempo. Então, isso a gente foi reflexo dessa ação, né? Mas, assim, é absurdo você ver a forma como os moradores podem tratar o seu vizinho. Total. Absurdo. Né? Porque você discordar é uma coisa. Opiniões diferentes reclamar, é uma coisa. Brigar, brigar, sim, exatamente. Mas chegar vias de fato. A agressão, eu sou totalmente contra, eu acho absurda em Pede nenhuma a razão situação. ali, acabou a razão sim, ali. exatamente. Então, assim, pessoas passaram a ter medo de entrar no elevador com eles. Até hoje, anos depois, pessoas... Eu não entro no elevador quando esse casal abre o elevador que esse casal está. Tá dentro. Exatamente. E aí, de imediato, nossos halls não tinham câmeras. Agora tem. De imediato, né? No outro dia, eu já mandei implantar a câmera nesse hall e já fui contratar a empresa para colocar em todos os halls, né? Para gerar segurança. Primeiramente, na verdade, no outro dia foi na porta desse morador, né? Que foi agredido, para a segurança dele, né? Mas aí depois o morador ficou muito sem graça. Era um casal, assim, muito querido, que estava no condomínio desde o começo. Mas aí eles ficaram muito chateados, né? E acabaram vendendo o apartamento por medo. Sim, já pensou? sim. Você ter que passar na frente da porta, Imagina. cruzar vizinho, no né? condomínio com o seu vizinho que lhe agrediu sem motivos nenhum, né? Então, assim, hoje as pessoas estão, assim, parece que desnorteadas, não tem um pingo de respeito pelo outro. Verdade. Né? E nem a noção de até onde pode ir, noção, né? Porque parece de que onde perde, pode ir. Isso, perde a noção e vai-se embora. Isso, exatamente. Então, assim, foram dias, assim, muito tensos pra mim, porque eu sabia que eu tinha que tomar uma atitude, mas eu temia, inclusive, a minha própria segurança. Né? E meu esposo também ficou muito receoso, né, no tempo e tudo. Mas o jurídico me deu a coragem, ou você faz, ou continua à mercê dessas pessoas. Porque se eles entenderem que você não vai tomar atitude... Pronto. Exatamente. A partir daí, só Deus sabe o que eles podem fazer, exatamente. né? E a partir daí, desse momento, realmente eles perceberam a força que a gestão tem. Exatamente. É bom que ficou exemplo para todo mundo, né? Isso. Não só para eles, mas como para os outros moradores também. Aliás, a gente vem vivendo, né? Acho que não é um caso isolado seu. Acho que muita gente em família, em condomínio, em trabalho, já deve ter passado por situação assim. Que a gente veio nos últimos 3 anos, a sociedade mudando o comportamento, ficando realmente um pouco mais agressivo. E a gente não está habituado, a gente fica um pouco perdido mesmo, né? O que é que a gente deve fazer. Mas eu acho muito importante você compartilhar essa situação com a gente, porque eu acho que não é uma nem duas, e tem inúmeros casos, inúmeros condomínios que isso vem acontecendo. Mas deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Se você estivesse vivendo essa mesma situação hoje em dia, o que é que você faria diferente? Uma atitude que eu acho que eu deveria ter feito realmente, porque o fato aconteceu, foi muito grave, eu deveria ter chamado, já que os moradores não quiseram assinar, realmente ter chamado uma assembleia para deixar registrada em ata também aquela situação.
expor o morador, mas eles também expuseram de forma agressiva e errada o Eles outro se morador. expuseram Eles já, se né? expuseram, exatamente. Então, eu me arrependo hoje de não ter feito uma assembleia para expor aquele absurdo que aconteceu no condomínio. E ajudar todo mundo a tomar essa decisão com você, porque aí a decisão não ia ser só sua, ia ser decisão em conjunto, e aí você também está livre de porque qualquer... a carta que chegou para a unidade tinha somente a minha assinatura e a do advogado que fez a notificação. Mas muito bom de qualquer maneira, eu acho que legal que você conseguiu apaziguar essa situação, pelo menos temporariamente. O processo ainda está rolando, não é isso? Sim, tem o processo lá, ainda né, tá rolando, do morador contra eles e tal. Até hoje eles se mudaram, até hoje nós conversamos, a gente se fala, estão vivendo bem, graças a Deus, felizes. Então isso é o que importa, no final das contas. Então você que está assistindo esse episódio, que tem alguma dúvida, passou por alguma situação semelhante, quiser fazer um comentário aqui embaixo, que é para poder as meninas também ajudarem a responder, a gente também, ou algum advogado aqui do nosso grupo, possa também colaborar com alguma explicação. Então escreve aí, não deixe de participar, e lembrando que esse conteúdo é um oferecimento da Sólida Serviços, do Grupo Advanced, da Fator Contabilidade, da Barros e Silva, da Assessoria Contábil, da Marvel Engenharia e das síndicas aqui do Ceará. Continua com a gente que tem mais. Um abraço para todas as síndicas do Ceará. E a gente está de volta com mais uma história inusitada, dessa vez contada aqui pela Diva, síndica profissional do Grupo Síndicas do Ceará, e é uma história inusitada, porque ela se deparou com uma moradora que quis fazer uma... Não chega nem a ser uma obra, mas quis fazer uma intervenção, uma melhoria no condomínio dela, no apartamento dela. Na verdade, ela quis pintar a geladeira, mas ela não quis pintar a geladeira dentro da unidade dela. Ela quis utilizar um pedaço do condomínio e dane-se aí quem estivesse se incomodando, etc. Ela quis atender a necessidade dela. Mas, Diva, ela tomou diversas atitudes e ela vai contar um pouco pra gente do que ela teve que passar, ou qual foi a confusão que gerou no condomínio. E vocês acompanham aí pra gente, se tiverem dúvida, quiserem fazer um comentário, escreve aqui nas mensagens que a gente vai responder de alguma forma para você poder participar um pouco dessa história aqui. Lembrando que esse conteúdo é um oferecimento da Sólida Serviços, do Grupo Advanced, da Fator Contabilidade, da Barros e Silva, Assessoria Contábil, da Marvel Engenharia e das Síndicas do Ceará. Diva, conta aí pra gente um pouquinho dessa tua história engraçadíssima. Vamos lá, boa tarde a todos. Gente, é bem delicado o condomínio, viu? É um local que era pra gente ter paz, né? E de fato, assim, são situações... condomínio é seu lindo dinamismo. Porque, assim, são histórias realmente afrontosas e desrespeitosas, né? Nós tivemos esse caso com essa moradora, que ela sai cedo para trabalhar. E ela simplesmente não comunicou a administração, não procurou a síndica e nem a portaria, né? Então, ela simplesmente ligou para essa empresa... que ia fazer Contratou o serviço, que ia fazer um reparo na sua geladeira. Até aí tudo bem, dentro da sua unidade, ok. Tá show, né? Mas a gente, quando se deparou com a surpresa, que a geladeira ia ser pintada. Só que não ia ser dentro do seu apartamento, ia ser na garagem. E não tem como, né? Além de todo um risco, né? Porque vai usar lá aquelas pistolas, enfim. E o cheiro que fica no ambiente confinado, que é estacionamento. E uma área comum, né? Uma área comum. Onde tem os outros carros que também tem o risco de Imagina se todo mundo tem a mesma ideia de sair pintando mobília, móvel, eletrodoméstico dentro de casa, no ambiente comum do prédio. Como é que iria ser? E não para por aí não, sabe, Thiago? O pior ainda vai vir, porque o que é que ocorre? Lá pelas tantas, tipo, fim de tarde, né? Aí o prestador falou assim, olha... Dona Fulana, a gente finalizou, mas só que tem que secar. Então coloca lá atrás, tem umas vagas lá atrás, coloca lá atrás. Assim, gente, sem... Nas vagas lá de trás, como se não tivesse dono, né? Vaga sobrando. Sobrando, né? E mesmo que tivesse, não pode, né? Não pode, assim, sobrando brincando, Você né? tem que consultar, né? Com certeza, de alguém devia ser. Isso. E simplesmente fez isso, tá? Tudo bem. E aí, pronto, colocou a geladeira para secar. Quando os donos, né, os proprietários dessa vaga chegam, tipo 3 da manhã, tinha ido pra uma festa e tal, né? E estavam bem animados. E quando chegaram, se deparam com aquela... Mortos de cansados, doido pra dormir. E chega com aquela cena, assim, horrorosa daquela geladeira, que parecia mais um secando fantasma. Na vaga deles. Sua vaga. Imagina aí a loucura. O grito, ir pra acordar o prédio todo, e chama a polícia, portaria, e liga pra síndica, né? E... eu tenho mania de deixar o meu celular realmente no silencioso, mas a gente vê a luzinha, né? Então, eram inúmeras ligações de, meu Deus, será que aconteceu? Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Quando eu vi aí, peraí, eu vou atender aqui pra também não
acordar o povo todo da casa. E aí, o que foi que houve? Tal, liguei a portaria. Dona Diva, pelo amor de Deus, o fulano, nananana, aí foi contar, né, toda a história. Eu disse, não tem como. Eu não tenho nem como ir, porque eu também não vou poder tirar a geladeira. Vamos fazer o seguinte, pede pra ele se acalmar. Pede a chave do carro dele, deixa ele estacionado aí. Ele falou, vou deixar aqui em qualquer canto e que se virem aí de manhã pra tirar. Eu vou atrapalhar todo mundo realmente, né, no trânsito. O trânsito do estacionamento, sim. E ele ficou realmente indignado, irado. E aí eu digo, calma, pra ele... Isso foi durante a semana ou foi no final de semana? No sábado, numa sexta? Era uma na sexta. Numa sexta-feira, né? Aí tu imagina aí, fim de semana. Imagina final de semana, todo mundo querendo passear. E o destroço, grito e confusão e tal. Eu digo, pede pra ele acalmar, deixa a chave na portaria, porque tinha que ter alguém pra raciocinar assim muito rápido. Pensar em alguma situação pra poder resolver. Resolver por enquanto. Um caos de 3 da manhã, pelo menos por enquanto, né? E no dia seguinte a gente ia tomar as medidas cabíveis, né? Notificação, multa e tal. E aí, portaria, faz assim, vai lá, pede pra deixar a chave, deixa lá o carro estacionado de qualquer jeito, realmente, vai trancar todo mundo, não tem como. Porque se o morador não se preocupou com o seu vizinho, a empatia, o respeito, né? Eu até costumo sempre dizer que condomínio não precisa muito. Quando a gente tem condôminos realmente respeitosos, que tem caráter, empatia e bom senso, já é meio caminho andado. Já é meio caminho andado. Bom senso seria um remédio pra muita coisa, né? É raro. Raro que infelizmente não ocorre. E ocorre quando é em benefício próprio. Né? E aí realmente aconteceu toda essa situação, acalmou os ânimos, ele subiu, já tinha a confusão no meio do mundo, né? E deixou a chave lá. E de manhã cedo eu falei assim que já for trocar seu plantão, você já liga para a moradora abençoada e pede para ela resolver a situação e já tirar isso aí, que é para poder o morador estacionar. E aí, o que foi que deu de manhã? E aí, de manhã, eu acho que ele, muito cansado, dormiu, né? O carro foi colocado no local, a geladeira foi tirada, mas aí a gente teve que cumprir todo o regimento bonitinho, notificar, né? Levamos para o jurídico, se fosse o caso, inclusive uma multa para que não ocorresse, porque novamente, foi algo... né? Novamente, porque assim, foi algo afrontoso, desrespeitoso. Como é que eu vou colocar um eletrodoméstico em uma garagem, pintar e ainda colocar numa garagem na vaga de outra pessoa, exatamente. Não. Aí tava pedindo por confusão, né? Ela tava doida para poder gerar aí um atrito, arrumar uma coisa. Tem gente que é assim, né, gente? Tem gente que gosta de realmente se fazer presente, de ser notado. Às vezes é uma carência que a pessoa tem. Mas, em todo caso, tem que resolver, educar de toda forma, porque senão acaba virando um exemplo, um mau exemplo para os outros moradores. E aí não vai ser uma geladeira, vai ser um outro objeto, talvez até maior. Sim. Ou a pessoa convidando outras pessoas para poder pararem de qualquer maneira ali dentro do condomínio. E acaba ficando uma situação muito difícil para poder lidar, né? Diva, o que é que você fez? Quer dizer, do que você fez na época, o que é que você faria diferente se você estivesse vivendo essa mesma situação hoje em dia? Com outra cabeça, com mais experiência? Olha, de fato eu já aplicava logo a multa. Entendi. Sabe? Porque eu acho assim, quando dói no bolso, a pessoa realmente pensa 3 vezes. Né? Porque você notifica a gente com um protocolo, né, de advertência, de uma notificação. E às vezes, possível ali de exemplo. Né? Mas assim, de fato, quando dói no bolso... Aí a pessoa aprende. Sabe? Porque assim, o trabalho do síndico hoje, sabe, Thiago? É assim, uma situação assim, bem delicada. É aquele trabalho de formiguinha, porque a gente não faz nada só. Né? Então assim, a gente precisa desses condôminos que eles caminhem junto conosco. Sim. Nós estamos administrando o seu bem comum, o seu coletivo. Não pode você estar tentando arrumar do jeito e o pessoal mandando contra a maré, atrapalhando o que você está organizando dentro do condomínio. É terrível. Eu concordo com você, mas que bom que você conseguiu resolver. É uma história inusitada, pode acontecer mais uma vez com qualquer um. Então você que está aí acompanhando essa história, quiser fazer algum comentário, trazer um exemplo que você viveu aí no seu condomínio que seja semelhante, a gente poder responder, comentar e fazer essas histórias aqui ficarem mais vibrantes, porque a gente também aprende com ela, afinal são assuntos que não estão em sala de aula, é do dia a dia, da experiência, da inteligência que cada síndico tem em relação ao seu ambiente de moradia, o seu ambiente de atendimento ali. Então, verdade. Muito bom, Diva, que bom que você conseguiu driblar essa história. E olha, você que está assistindo esses episódios, contribuam, tragam histórias inusitadas para a gente também, para a gente poder comentar, aprender um pouco com vocês e continuar acompanhando o nosso podcast. Quando o Condomínio em Dia está aqui, mais uma vez para trazer informação e a gente evoluir nesse mercado todo mundo junto. Obrigado, até a próxima. Obrigada. Segue a gente e... Obrigada. Diva, obrigado mais uma vez também. Até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.